Meus irmãos. Então, Deus vê tanto potencial. E Deus não quer que a gente fique aquém. Aquém, Deus não quer isso. Deus quer que você se apresse. Mas muitas vezes estamos sem enxergar. Coisas nos cegaram. E aí a gente está perdendo tempo. E não estamos correspondendo. Então é necessário que o Espírito do Senhor nos convença, nos mostre. Amém, queridos? Davi, ele tinha orações que me impressionam muito. Os salmos de Davi são incríveis. O Salmo 139, finalzinho do salmo, ele diz: Deus, veja se há em mim algum caminho mau. Veja se tem alguma coisa dentro de mim que não está te agradando. Olhe para mim. Imagine agora que nesse telão aparecesse os seus pensamentos. Você queria que seus pensamentos aparecessem aqui e todo mundo visse o que se passa na sua mente? Diga ai, ai, ai. Porque muitas vezes nossos pensamentos não estão agradando a Deus. O Salmo 19, escrito por Davi, ele diz: Deus, que as palavras que saem da minha boca e o meditar do meu coração, os meus pensamentos, sejam agradáveis a Ti. Nossos pensamentos precisam agradar o Senhor. E muitas vezes não estão agradando. E nós precisamos nos humilhar. Quem quer crescer, diga amém. Se você quer crescer em Deus, eu acredito que você quer. Porque Deus tem investido na sua vida. Eu acredito que você quer crescer. Deus não investe em nossa vida à toa. Ele enviou o seu Filho porque Ele tem expectativa. Jesus, quando decidiu ir à cruz, Ele olhou, Ele sabia que Ele ia ficar longe do Pai dele, mas Ele disse: vale a pena. O meu penoso trabalho vai valer a pena. Faça que o penoso trabalho de Jesus valha a pena na sua vida. Faça que o sangue derramado, todo o sofrimento, ele ter sido separado de Deus, justo. Ele sempre foi justo, mas ele se colocou no lugar de cada um de nós. Foi ferido para que nós pudéssemos nos tornar o que está na mente do Pai. Então Ele investiu em mim e você, nos encontrou lá na lama do pecado, vazios, infelizes, uma vida sem sentido. Ele nos dá razão de viver. Será que é para a gente viver só para a gente mesmo, para a nossa casa? Será que só é para a gente viver para os nossos filhos e marido, quem é casado? Será que só é para a gente viver para ter dinheiro e ter coisas? Será que só é isso que Ele investiu a vida dele na nossa vida? Será que é só para isso? Lógico que não, irmãos. Ele investiu em nós para que a gente possa investir a nossa vida em outras pessoas. E eu vou orar por você nessa hora. Coloque a mão na sua mente. Todo espírito de distração, eu te repreendo agora. Saia desse lugar. Levamos agora os nossos pensamentos, nossa mente cativa à obediência da palavra. Espírito Santo, tome agora nossa mente, tome os nossos pensamentos. Use a sua palavra e fale conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Mude as nossas vidas. Nesses dias de jejum, fale conosco. Nos confronte. Leve-nos ao arrependimento. Leve-nos a desejar mudanças profundas na nossa vida. Mude o nosso interior. Entre dentro de nós, Senhor, e traga mudanças em nome de Jesus. Amém? Esse tem sido o meu clamor esses dias. Eu já vinha sendo desafiado pelo Senhor. E eu compartilhei aqui a primeira mensagem que eu preguei aqui no começo do ano. O que o Senhor falou comigo, as correções nas férias. Deus me sacudindo: filha, tu não me conheces. Há tantos anos você anda comigo, mas sabe de uma coisa, você não me conhece. Meu Deus, quando eu ouvi o Senhor falar isso para mim, como me sacudiu. Pode colocar aqui a
A foto, eu amo essa foto aqui, porque é assim que Deus quer que você esteja com Ele. Você precisa ter uma vida de intimidade para ouvir a voz. Às vezes nós não ouvimos a voz dEle, porque estamos tão ocupados e não gastamos tempo com Ele. Mas o chamado ao jejum é um chamado ao quebrantamento. Sabe, jejuar não só é ficar sem comer. É mais do que isso. É separar um tempo para estar a sós com o Senhor. Quando o Senhor nos chama ao jejum, Ele está nos chamando à intimidade. Ei, fica aqui comigo. Quero falar contigo. O jejum é muito poderoso, porque coloca a nossa carne subjugada ao Espírito. Se você não está jejuando, eu quero te incentivar a jejuar. E se você estava jejuando como a gente, aumenta mais um pouquinho, tira mais algumas coisas, aumenta mais algumas horas. Esse jejum é para você. É para que Deus mude a sua história, porque há uma expectativa em Deus. Deus tem investido em você, não é à toa. Deus, Ele espera que você corresponda. Ele espera que você diga sim a Ele. Conte comigo, assim como o Senhor, o Pai enviou Jesus. Jesus disse, e eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós estamos aqui sentados para aprender, mas com o objetivo de sermos enviados, para sermos usados pelo Senhor, para que do mesmo jeito como Ele mudou a nossa vida, Ele nos use para mudar a vida de alguém. Amém, queridos? É necessário que você gaste tempo com Deus, para você identificar o que é que está atrapalhando você, o que é que está fazendo com que não flua, o que é que está entupindo aí essa mangueira, esse rio, essa fonte de águas vivas. Porque não está jorrando vida? Por quê? Pecados escondidos, pecados no nosso coração, pecados nos nossos pensamentos, atitudes que ferem o Senhor, bloqueiam a vida de Deus, irmãos, e impede a gente de fazer a vontade dEle. Precisamos sempre dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Por favor, Senhor, não me deixe viver guiada por mim mesmo. Eu não quero ser dono de mim, eu quero que o Senhor seja o meu dono. Amém, queridos? Seja o meu dono, mande na minha vida, governe a minha vida, me ajude, Senhor, a corresponder. Eu quero me submeter ao Senhor. Nós temos que ser um povo assim, quebrantado. E quando o meu coração está endurecido, eu digo, Deus, mas eu não aceito isso, eu vou me humilhar. E quando eu me ajoelho, eu digo, eu não quero só me ajoelhar, não quero só ficar prostrado os joelhos, eu quero que o Senhor toque dentro de mim, eu quero prostrar o meu coração. Sabe, irmãos, tem hora que nós temos que lidar com a gente mesmo e decidir que nós vamos corresponder, que nós vamos nos humilhar. Se há orgulho, se há mágoas, ressentimentos, Senhor, venha quebrantando o meu coração, me faça imitar Jesus, que era humilde. Nós precisamos gastar tempo lendo a palavra esses dias. Gasta tempo com a palavra. Deixa a palavra lhe confrontar, lhe ensinar, lhe corrigir, lhe curar. É a intimidade com Deus que traz mudanças. E eu falei isso há 2 domingos atrás. E a primeira coisa que eu falei, irmãos, que a intimidade com Deus faz com que a gente conheça Deus. Mas hoje, a segunda coisa que eu vou falar para você, o que é que produz intimidade com Deus, é conhecermos quem somos. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Sabe, esse aí é um gatinho, mas por dentro ele se viu um leão. Nós somos leões da tribo de Judá, amém? Nós somos a descendência do leão da tribo de Judá. Mas muitas vezes estamos nos vendo como um gatinho. Não estamos correspondendo, porque não sabemos quem somos. Você sabe que o livro de Efésios são 6 capítulos. Quem já leu Efésios aqui?
Capítulo de 1 a 3. 3 capítulos. Vai revelar quem você é. Capítulo 4, 5, 6. Vai revelar como devem ser suas posturas como filho de Deus. Lê Efésios essa semana. Capítulo de 1 a 3. O Senhor usa Paulo para trazer revelação de quem somos. E a minha pergunta é: você sabe quem você é? Às vezes nós não sabemos quem somos. E a Bíblia mostra, está lá escrita, para a gente conhecer quem a gente é. Primeiro, quem Deus é. A intimidade com Deus traz revelação de quem Deus é. Gasta tempo essa semana. Segunda semana de jejum, eu estava ali orando, estava dizendo: Senhor, eu quero me consagrar mais. Me ajude, porque eu quero aumentar mais o meu jejum. Você pode tirar mais coisas, mas sabe, não só é apenas tirar coisas ou deixar de comer. É se humilhar e dizer: mostra se há em mim alguma coisa que não está te agradando. Alguma postura, alguma atitude que está ferindo o Senhor. Às vezes estamos surdos porque há pecados em nós. E o pecado nos afasta da intimidade. O pecado faz com que a gente fique surdo e cego. Mas sabe, irmãos, quando a gente se humilha, Deus, por favor, me mostre. A nossa atitude de se humilhar, de se quebrantar, desentope os nossos ouvidos. Amém, irmãos? E Deus começa a falar. Olhe, se há uma coisa que Deus não suporta, é o orgulho. Quando Ele encontra orgulho, arrogância, Ele não suporta. Não suportarei. Ao coração soberbo, não suportarei. Então, mas ao coração quebrantado, Deus, Ele não consegue ficar longe. Coração quebrantado e contrito atrai a presença do Senhor. Então essa semana quero lhe desafiar a gastar um tempo pedindo a Deus: gere em mim esse coração. Eu quero saber quem eu sou, eu quero conhecer quem o Senhor é. Em Efésios 5:1, Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou filho. Então, primeira coisa que Deus quer revelar a mim e a você é que somos filhos. Mas não apenas filhos, somos filhos amados. Diga: Deus me ama. Irmãos, o problema todo, a raiz do mal dentro de nós, muitas vezes das competições e comparações e ciúmes e invejas, a raiz desse mal está, sabe em quê? E não se sentir amado por Deus. Nós dizemos: somos filhos amados, mas eu quero te falar, creia. A Bíblia é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. E eu e você precisamos crer no que está escrito. Sabe, existem pessoas nessa terra que têm vivido o propósito do Senhor. E eu estava dizendo: Senhor, o que faz uma pessoa viver o seu propósito? E Deus disse: as pessoas que vivem o meu propósito são as pessoas que tomam posse da minha verdade, que acreditam na minha palavra e tomam posturas de viver de acordo com o que eu falo. Porque muitas vezes nós sabemos aqui, mas não praticamos nada do que sabemos. Então nós somos filhos amados. Paulo disse: imitem a Deus. Porque eu e você precisamos gastar mais tempo lendo a Bíblia para mudar comportamento. Deus quer que eu e você, a gente conheça a nossa identidade. Somos filhos. E como filhos, temos que ter atitudes que imitem o nosso Pai. Amém, irmãos? E quando lemos a palavra, capítulo 4, 5 e 6. Se quiser ler ainda hoje, leia. Efésios. Você vai ver o capítulo 4, 5 e 6, Paulo dizendo como se deve comportar um filho amado.
Que postura deve ter um filho amado? O problema é que muitas vezes não nos sentimos filhos, muito menos amados. Mas sabe de uma coisa? Está na hora de não viver mais por sentimentos. Está na hora de viver por posicionamentos, amém? Escolhas. Epa, eu não sinto, mas eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Eu, ponto final, minha alma se submeta à verdade da palavra. Pare de acreditar em mentiras. Eu sou filho amado e ponto. Está na hora de haver uma mudança na nossa vida. Até quando, igreja, nós vamos viver de acordo com o que sentimos? E temos posturas erradas. Ferimos a Deus. Porque temos atitudes contrárias ao que Ele diz. Pô, eu não me sinto assim. A gente começa a reagir de uma forma totalmente contrária ao que um filho amado de Deus deve agir. Então, o que Deus quer de mim e de você nesse jejum, em primeiro lugar, é um posicionamento de tomar posse da verdade. Eu sou amado, para de reagir assim, para de ser coitado, para de ficar mendigando atenção, para de querer manipular. Você é filho amado. Quem está entendendo aqui? Somos filhos. Você precisa conhecer quem você é. E só a palavra de Deus é o poder de Deus para mudar a nossa mentalidade de rejeitados. Eu fui rejeitada. Minha mãe me doou, tinha 11 meses para minha avó. E isso foi um mal terrível na minha vida. Raiz de rejeição, acho que é uma das piores raízes. Que o diabo, ele faz isso. Para a gente não se ver como o Pai nos vê, filho amado. Quantas vezes eu não me senti amada pelo Senhor? E o Senhor começou a falar comigo: pare de reagir assim. Pare de acreditar nas mentiras do diabo, nos seus sentimentos. Reaja, você é minha filha amada. Acredite nisso. Tenha posturas de uma filha amada. E quantas guerras e lutas na mente. Quantas mentiras querendo fazer a gente paralisar. Porque o diabo também usa pessoas para nos rejeitar. Para falar mal de nós. Para nos criticar, sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Quando a gente descobre que é filho amado, não vai mais nos atingir. Quem diz uhul? Aleluia! Ai, irmãos, mas quantas vezes eu fiquei prostrada, chorava o dia inteiro, porque pessoas estavam me rejeitando. Então somos filhos amados de Deus, e essa verdade deve ter raízes, ser o fundamento da nossa vida. Quem deve governar é a palavra, amém, irmãos? Não são os nossos sentimentos. Sentimentos são manipulados por demônios, pelo diabo, que muitas vezes vem com suas mentiras, usando os nossos sentimentos. Então nós não podemos mais nos deixar manipular por sentimentos, mas é pela palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra fala sobre mim. Então somos filhos amados de Deus. Quem diz amém? Essa verdade deve ter raízes profundas dentro de nós. Sabe para quê? Para a gente não se comparar mais com ninguém. Para a gente não ter mais inveja quando o irmão está crescendo. Para a gente não ficar competindo para quem é que tem mais unção e quem é o melhor. Para que nós não tenhamos ciúmes quando alguém avança. A gente só se comporta assim, irmãos. Só temos ciúmes e invejas quando a gente não sabe quem a gente é. Porque quando a gente sabe que é um filho amado, a gente diz: há lugar para cada um dos filhos, amém? Há lugar para você crescer. Se seu irmão está crescendo, amém, se alegre. Mas diga: Deus, eu também quero crescer. Não preciso competir, não preciso ter inveja, não preciso ter ciúme. Mas eu quero corresponder. O que é que está errado comigo? Me mostre, porque eu também quero avançar. Quando a gente não se sente amado, não é? A gente não se posiciona sobre isso. A gente não conhece o valor que temos para Deus.
Ah, irmãos, precisamos conhecer o valor que temos para o Senhor. Quando a gente não se sente amada, a gente não gosta da gente. Eu já tive fase de eu não me suportar. Não vou pedir para você levantar a mão. Mas como é ruim quando a gente não se ama. Quando a gente não se aceita. Me lembro que eu tive uma crise tão grande. Eu estava em Brasília, irmãos, e eu descobri que meu temperamento era colérico. Odiei ser colérica. Eu não quero isso para mim. Eu quero, sabe você? Eu quero ser melancólica. Não quero ser sanguínea, mas colérico não. Gente, eu me odiei. Eu não queria ser eu. Aí o Senhor falou para mim, filha, Paulo era colérico. Eu digo, Senhor, Senhor, o apóstolo Paulo era. Tem uma esperança para mim. Moisés era, Cristiane, colérico. Ai, meu Deus, é uma esperança. Gente, Deus começou a me ensinar a eu me amar. Porque eu não gostava de ser eu. Porque aquela rejeição do bebezinho ficou me perseguindo muitos anos. Eu crescia lendo a Bíblia, estava fazendo instituto bíblico, mas as minhas emoções ainda eram de uma criança de 11 meses. E nós não podemos deixar o nosso passado nos destruir. Nós precisamos de uma mudança na nossa mente. Realmente fui rejeitada, mas Ele me amou. Ele me adotou. Ele me escolheu. Eu tenho um Pai celestial que me ama. Amém, queridos? Se você foi rejeitado, eu sei que minha mãe jamais, não era a intenção dela. Ela queria apenas alegrar os meus avós. Mas num coração de um bebê não pensa assim. Então, com toda boa intenção que ela teve em alegrar os meus avós, que eles dois viviam sozinhos, entrou uma ferida no meu coração. E aí, quando Jesus me encontrou, começou um processo de cura, em que Ele se tornou o meu Pai. Ele me escolheu e me adotou. Quem é adotado aqui por Deus? Então você não é mais rejeitado. Alguém olhou para ti, te viu. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que te escolhi. E nós temos que nos apegar à verdade. Senhor, eu não sou mais rejeitado. E mudar a nossa mente. Olhe para mim. Quando mudamos a mente, mudamos os sentimentos. Pensamentos geram sentimentos. Se mudamos pensamentos, mudamos sentimentos. Por isso que Paulo disse, somos transformados pela mudança da nossa mente. Quando mudamos a modo de pensar, por isso nós precisamos meditar na palavra, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então eu tenho que colocar isso, me apegar à verdade e tirar as mentiras dentro do meu coração. Quais são as mentiras? Eu não presto. Ninguém me ama. Eu não tenho valor. Tanto faz viver como morrer. Pode me matar, Deus, porque eu não sirvo para nada. Sentimentos de rejeição. Quando nós não sentimos que temos valor para ninguém. Mesmo que seu cônjuge diga eu te amo. Entra aqui e sai aqui. Porque não entra aqui. A rejeição é terrível, mas a cura para a rejeição no amor de Deus. Existe um amor real, sobrenatural, que cura feridas, amém, irmãos? O amor do Senhor, aquele amor que apareceu para Paulo. Paulo disse, eu era o pior dos pecadores. Aquele homem foi tão tocado por um amor que cobriu multidão de pecados na vida dele. Houve uma revelação profunda do amor de Deus que mudou a história daquele homem, mudou os sentimentos, mudou a visão dele. Quando não nos sentimos amados, não gostamos de nós, e se pudéssemos, se a gente pudesse, a gente não seria a gente mesmo. Por isso precisamos buscar o Senhor e pedir a Ele, me revele o seu amor. Sabe, irmãos, eu fico impactada, muito impactada com o apóstolo João.
Quando João, ele conheceu Jesus, ele conheceu o amor. Irmãos, quantos de nós aqui conhecemos Jesus, mas não conhecemos o amor dele? E eu quero te dizer, nesses dias de jejum, ora por isso. Ora por isso dentro do seu coração. Deus me faça me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu não gosto de mim, mas eu quero me amar. Faça eu sentir o seu amor por mim. Eu quero sentir as afeições do seu coração por mim. Eu quero sentir. Eu quero que o Senhor me toque. E quando você não estiver sentindo, fale em voz alta a palavra. Pega os versículos que fala que você é amado. Fale em voz alta e fale com você. Eu sou amado, sim. Sai mentira da minha mente. Precisamos mudar o nosso entendimento. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente não muda nada, sabe tanta Bíblia, mas não toma posse da verdade. Só tomamos posse das mentiras. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Que trágico! Porque nossos pensamentos muitas vezes estão totalmente diferentes do que a Bíblia diz. Por isso nosso comportamento não muda. Pensamentos tão errados. Sim ou não, irmãos? E João, ele foi tão diferente. Olhar para o apóstolo João, sabe o quê? É ser confrontado. Porque ele tomou posse do amor, da verdade. Eu sou amado e ponto. Meu Deus, eu estou dizendo, Deus, me ajude a ser como o João. O camarada, ele entendeu que era amado e ponto. E ele disse, eu sou amado. Eu sou amado. Só em João, no Evangelho de João, irmãos, 5 vezes, ele fala que é amado. Eu fico impressionado com João, com a cura que o Senhor trouxe na vida dele. Olha, João 19, 26, João 13, 23, João 20, versículo 2, João 21, versículo 7, João 21, versículo 20, ele diz, eu sou o discípulo amado. Porque ele se sentia... Porque ele tomou posse da verdade. 1 João 3:1, ele escrevendo, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Ele é impressionante. Ele diz, olha, veja como é impressionante. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E sabe de uma coisa? De fato, eu sou filho de Deus. Como nós precisamos ter essa determinação de falar para nós mesmos, pare com isso. Sentimentos, pare com isso. Isso é mentira. Eu sou o que a Bíblia diz. Ele diz que eu sou amado e ponto. Quantos de nós nos posicionamos assim quando estamos lendo a Bíblia? Muito poucos, irmãos. Nós escolhemos escolher sentimentos mentirosos e viver de acordo com eles. E o diabo diz, você não presta, e você diz, é verdade. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. E não reage. Mas nós temos que ler a palavra para mudar. João tinha convicção de quem ele era filho de Deus. Não apenas filho, ele era amado. E como isso fez diferença na vida dele. E você sabe que quando a gente começa a descobrir quem a gente é, não existe mais competição e nem ciúme. Observe se alguma vez aparece João tendo ciúme, mas aparece Pedro tendo ciúme de João. Pedro não se via amado pelo que ele era. Ele se importava com a vida de João.
O Senhor falando para ele sobre o ministério dele. Estou te chamando para ser um pastor na minha casa. Ele nem ouvia direito, ele só dizia assim: o que será que João? O que será que Deus tem para João, meu pai? Ai, meu pai. Aí chegou para Jesus e disse: ô Jesus, tá certo, você é um pastor. E quanto a João? Aí Jesus disse: quanto a João, não se importa com ele, se importa contigo. O que eu estou mandando você fazer, seja você, Pedro. E Pedro teve que passar pela decepção com ele mesmo. E o Senhor disse: quando você se converter, cuide dos seus irmãos. E quando Pedro entrou no pó, chorando amargamente, decepcionado com as suas próprias atitudes, irmãos, você não vai mudar se você não buscar, sabe o quê? Arrepender-se por atitudes tão erradas. Se você não estiver vendo como você se vê, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha maneira errada de me ver. Eu estou me comportando assim porque eu estou vendo errado. Me faz enxergar o que o Senhor está vendo em mim. Amém, irmãos? O Senhor chegou assim para Jeremias: tu és um profeta, Jeremias. Não diga isso. Eu não passo de uma criança. E o Senhor disse a ele: pare com isso, Jeremias. Pare de se ver assim, Jeremias. Pare com isso. A quem eu mandar você vai. E a Bíblia diz que Deus tocou ele. Quantos de nós estão precisando de um toque do Senhor? Eu estou precisando de um toque do Senhor, amém, irmãos? Precisamos ser tocados pelo Senhor para termos uma visão correta de quem somos. E quando Deus tocou Jeremias, o Senhor perguntou a ele: o que vê, Jeremias? Se eu vejo uma vara. Viste bem. Viste bem. Ah, irmãos, precisamos enxergar melhor quem somos. Precisamos enxergar melhor quem Deus é. Mas sabe, só você buscando a Deus, só você com Deus, só você com a palavra dEle, gastando tempo com Ele, que vai haver cura na sua vida. Senão, você vai ficar o resto da vida sendo você, desse jeito que você está, com essas reações erradas, tendo pena de você, se comportando como coitado, abrindo mão do chamado, entristecendo o Senhor. Precisamos ser tocados. E João, se sentia tão amado, que ele não competia com ninguém, não se comparava. Ele olhava para ele dizia: o Senhor me ama. Ele achava que ele tinha valor. Quando nós não nos sentimos amados, nos sentimos inseguros. Por causa disso nos comparamos, porque nos achamos inadequados. Ah, irmãos, nós precisamos tomar posse da verdade da palavra. Porque se nós tomarmos posse da verdade da palavra, vai fazer toda a diferença. A palavra traz cura, amém, irmãos? Se eu não me engano, o Salmo 103 diz assim: enviou a sua palavra e o sarou. Enviou a sua palavra e o sarou. Eu e você precisamos gastar tempo para ouvir a voz de Deus lendo a palavra. Porque quando a gente escuta a voz de Deus, somos sarados. Somos sarados. Esses dias de jejum, vá buscar ouvir a voz do Senhor, para que você possa sarar, ser sarado na sua visão errada. Se você ouvir a voz do Senhor, Ele vai trazer cura para você de bloqueios, de traumas. Sabe, quando buscamos ao Senhor, somos transformados. O nosso conhecimento de Deus vai mudando a nossa vida. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos conhecer o amor que Ele tem por nós. E isso vai mudando a nossa forma de ser. Irmãos, eu fico impactada, muito impactada com a vida de Davi. Davi tinha tudo para ser um zero. Para ser um Zé Ninguém. Seu pai não acreditava nele, seus irmãos não acreditavam nele, as pessoas que ele mais amava não acreditavam que ele daria para alguma coisa.
Não tem coisa pior do que estarmos perto de pessoas que não acreditam em nós. Sim ou não, irmãos? Que rejeição. A raiz de rejeição é terrível. Mas eu acho tão tremendo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Efésios 3,17. Ele diz que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Aprofunde, meu irmão, esses dias, suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Deixe Deus curar suas raízes. E toda planta que Deus não plantou, que Ele arranque. Amém? Tudo que não presta, que o Senhor tenha liberdade de arrancar do nosso coração. Paulo disse: a cura, aprofunde suas raízes na minha palavra. Aprofunde suas raízes no meu amor, o Senhor diz, através de Paulo. E Paulo aprendeu a ser um homem de raízes no Senhor. E Davi aprendeu também, irmãos. Eu achei tremendo. Davi aprendeu que a cura das suas raízes, a cura da alma dele, a cura da identidade dele, não vinha das pessoas, mas vinha de Deus. E foi no tempo a sós que ele teve a revelação do amor. Depois leu o Salmo 139. Que salmo! Que revelação! Deus, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor me formou. Ainda não tinha nada ainda formado. O Senhor já me viu. A substância ainda sem forma. Que salmo! Esse salmo foi escrito por um homem que teve uma experiência com o amor de Deus. E aquele homem rejeitado se tornou o maior rei de Israel. Porque ele começou a se enxergar como Deus falava quem Ele era. Você sabe quem você é? Se você sabe, comporte-se. Tenha atitudes que condizem com aquilo que Deus tem falado para você. Se você é filho amado, se comporte assim. Se você é um filho amado, tenha atitudes. E foi na intimidade com Deus que Davi foi sarado dos traumas, das rejeições. Não há ferida profunda que não tenha cura. Há cura para as nossas feridas, amém, irmãos? No solo do amor de Deus. Mas você precisa gastar tempo para buscar essa cura. A terceira coisa e última coisa que acontece quando gastamos tempo com Deus, além de conhecer a Deus, conhecer quem somos, nós vamos conhecer o nosso chamado. Em Gálatas capítulo 1, 15 e 16, Paulo, ele diz assim, que Deus revelou o seu chamado. Ele disse: olha, tudo que eu estou ensinando a vocês, eu recebi por revelação. Deus disse que eu seria apóstolo dos gentios. Então Paulo recebeu o chamado dele enquanto ele buscava a presença do Pai. Ele descobriu que ele era para pregar o evangelho aos gentios. Ele não perdeu tempo, mas ele foi lá e cumpriu a vontade do Senhor. Depois você lê Gálatas 1, 15, 16. Você vai ouvir de um homem convicto de quem ele era, do chamado dele. Um homem que não foi perguntar aos outros: o que vocês dizem que eu sou? Me diga aí. Mas ele ouviu do Senhor. Ele recebeu a identidade dele, o chamado dele de Deus. Não são as pessoas que vão lhe dizer o porquê você existe. Qual é o seu propósito? Não são as pessoas que vão dizer a você para que Deus te criou. Só Deus tem essa resposta para te dar, porque foi Ele quem te criou. Só Ele sabe o motivo porque Ele te criou, o porquê Ele te criou. Então você deve perguntar a Ele, ao invés de perguntar às pessoas. Muitas vezes nos sentimos frustrados, abrimos mão da vontade de Deus, porque a gente diz: ninguém acredita em mim. Se ninguém acredita, então eu não presto mesmo não. Ei!
Pare com isso. Vai buscar a Deus, porque você presta sim. Cadê o amém? Se você não sabe qual é o seu chamado, se você não sabe quem você é, fica a sós com o Pai. Fica a sós com Ele. Ele vai revelar você, porque foi Ele quem te criou. Fique a sós com Ele. Ouça e haja de acordo com o que Ele te falar. Quero que você abra bem rapidinho aí, em 1 Coríntios 2, versículo 9. Esse versículo é muito poderoso.